Quando os policiais chegaram ao local, depararam-se com uma visão horrível. O que estava além do limiar era digno de pesadelos. Uma cena tão horrenda que assombraria até os oficiais mais experientes por muitos anos. O apartamento estava em completo desalinho, como se um tornado violento tivesse passado pelos cômodos. Havia sangue por toda parte. Ele manchava as paredes com marcas carmesim escuras, formava poças sombrias no assoalho e encharcava profundamente o colchão da cama. À medida que os policiais avançavam para dentro do quarto, o horror completo era revelado. Sob um lençol ensanguentado, eles encontraram o corpo sem vida de Christina Craft. O rigor mortis já havia se instalado, deixando seus membros rígidos e inflexíveis. Seu corpo exibia as marcas de um ataque implacável e frenético, um reflexo arrepiante da fúria. Queridos espectadores, por favor, não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Christina Carlin Craft nasceu em 11 de julho de 1981, em uma família unida, amorosa e resiliente. Seus primeiros anos foram repletos de carinho, apoio e dos laços de um lar que valorizava a união. No entanto, a tragédia atingiu em 1990, quando Christina tinha apenas 9 anos. Sua mãe, que sempre fora um pilar de força e cuidado na família, faleceu inesperadamente. Essa perda devastadora deixou uma marca indelével em Christina, moldando para sempre sua perspectiva sobre a vida e a família. Seu pai, um homem forte e determinado, decidiu criar Christina e seus 2 irmãos sozinho. Durante anos, ele conseguiu equilibrar as responsabilidades de trabalho e paternidade, garantindo que seus filhos nunca sentissem falta de amor. Eventualmente, porém, ele se casou novamente, na esperança de trazer estabilidade e um senso de completude de volta às suas vidas. Com a chegada da nova madrasta, a vida de Christina mudou novamente. A madrasta trouxe filhos de relacionamentos anteriores, e o que antes era uma família pequena e unida, quase dobrou de tamanho. Lidar com a dinâmica de uma família mesclada nem sempre foi fácil, mas isso deu a Christina a capacidade de se adaptar, fazer concessões e traçar seu próprio caminho. Após concluir o ensino médio, Christina ingressou no mercado de trabalho, conseguindo um emprego como garçonete em um cassino movimentado na costa. Embora esse trabalho estivesse longe de ser glamouroso, foi uma experiência formativa para ela. Christina aprendeu valiosas lições de vida sobre trabalho árduo, resiliência e como lidar com pessoas de todas as origens. Mas Christina tinha sonhos muito maiores do que os limites do cassino. Sua aparência marcante, charme inegável e personalidade magnética chamavam a atenção, e ela sempre se imaginou sob uma luz diferente. Sonhava em se tornar uma modelo de sucesso, um rosto admirado nas páginas brilhantes de revistas de moda prestigiadas. O verão de 2003 seria um divisor de águas na vida de Christina. A região costeira onde ela trabalhava estava passando por uma rápida transformação. Aproximadamente $1 milhão haviam sido investidos em infraestrutura na área para transformá-la em um destino turístico sofisticado. Esse desenvolvimento começou a atrair a elite, incluindo investidores ricos, empresários e socialites. Entre eles estava Alex Chiotelli, um banqueiro proeminente e altamente bem-sucedido, com um olhar atento para oportunidades e para a beleza. Desde o momento em que Alex viu Christina, parecia que o destino havia intervindo. Eles se apaixonaram profundamente, unidos por sonhos em comum e admiração mútua. Nos 14 anos seguintes, Christina e Alex construíram juntos uma vida que muitos invejariam. Eram inseparáveis, vivendo como uma família mesmo sem formalizar o relacionamento através do casamento. Apesar do amor que compartilhavam, Christina optou por adiar a maternidade, permanecendo totalmente focada em suas ambições. Ela estava determinada a deixar sua marca no competitivo mundo da moda. Alex, sempre solidário, apoiava seus sonhos de todo o coração.
Sua crença inabalável no talento de Christina lhe deu a confiança necessária para seguir em frente em busca de seus objetivos. Desde criança, Christina havia experimentado trabalhos de modelo, participando de pequenos projetos e ensaios fotográficos amadores. Porém, à medida que sua confiança crescia, também surgiam novas oportunidades. Gradualmente, as propostas começaram a chegar com mais frequência, permitindo que Christina se consolidasse como uma modelo requisitada. Sua beleza cativante e sua habilidade de se conectar com a câmera fizeram com que seu trabalho aparecesse em várias publicações populares. Quanto mais exposição Christina ganhava, mais sua popularidade crescia. Sua agenda logo se encheu de ensaios fotográficos, testes e oportunidades que antes pareciam sonhos distantes. Mas apesar de seu sucesso crescente, sua maior aspiração continuava não realizada. Ela queria estampar as páginas de uma revista que considerava o auge da carreira de uma modelo. Para Christina, aparecer nessa revista não era apenas sobre fama. Era uma forma de provar a si mesma e aos outros que poderia competir com as melhores. Determinada a realizar seu sonho, Christina juntou-se aos milhares de candidatos esperançosos que enviavam seus portfólios à equipe editorial. Durante anos, ela esperou e trabalhou incansavelmente, buscando construir um portfólio que a destacasse. Finalmente, em 2009, sua perseverança foi recompensada. Christina recebeu uma ligação que mudaria sua vida. Ela havia sido escolhida como Garota da Semana, uma oportunidade prestigiada que mostraria suas fotos junto a uma breve biografia na revista, como parte de uma edição especial. Para Christina, esse foi o momento pelo qual havia esperado. Um passo significativo em direção ao seu sonho. O ensaio fotográfico aconteceu em 4 de maio de 2009 e foi um sucesso absoluto. Christina encantou a câmera com sua confiança e beleza, entregando um conjunto de imagens elegantes e sedutoras. Embora esse destaque não fosse a tão sonhada capa ou o pôster central que ela sempre imaginou, ainda assim foi um grande avanço. Com sua nova associação à revista, o mundo de Christina se expandiu rapidamente. Ela começou a frequentar eventos exclusivos, conviver com celebridades de Hollywood e desfrutar de oportunidades com as quais sempre havia sonhado. No entanto, na hierarquia competitiva das modelos da revista, Christina ainda estava nos degraus mais baixos, posição que apenas alimentava sua determinação de subir mais alto. Christina acreditava que era apenas uma questão de tempo, até estar ao lado das modelos mais icônicas e celebradas da revista. Infelizmente, Christina logo se deparou com uma realidade dura enfrentada por muitas modelos: a idade. Na época de sua estreia na revista, ela já tinha 26 anos, idade considerada próxima ao limite máximo para novos talentos segundo os padrões da publicação. Em uma indústria notória por sua ênfase na juventude, as chances de Christina alcançar seu objetivo começaram a diminuir. Apesar de seus esforços incansáveis, sua carreira de modelo começou a perder força, encerrando-se tão rápido quanto havia começado. Mas Christina não era do tipo que desistia facilmente. Uma mulher ambiciosa e visionária, ela redirecionou seu foco, determinada a encontrar sucesso em outras áreas da vida. Ainda assim, sua ligação com a revista revelou-se uma faca de 2 gumes. Embora a revista tenha lhe proporcionado um gostinho da fama, sua reputação controversa lançou uma sombra sobre seus planos profissionais. Grandes marcas e publicações respeitadas, receosas da imagem provocativa da revista, começaram a rejeitar Christina. Ela participou de incontáveis testes, entrevistas e reuniões em todos os Estados Unidos, apenas para ser recusada repetidas vezes. Ao mesmo tempo, Christina começou a entender que a popularidade trazia seu próprio conjunto de desafios e perigos. Após a publicação, Christina passou a ser alvo de perseguidores persistentes, que se tornaram cada vez mais ousados e invasivos. No início, os incidentes eram menores: mensagens indesejadas, veículos suspeitos estacionados perto de sua casa e ocasionais confrontos em público. Contudo, a situação rapidamente se agravou. Bilhetes ameaçadores começaram a aparecer no para-brisa de seu carro, e pessoas desconhecidas passaram a segui-la em seus afazeres diários.
Alex Chiotelli, profundamente preocupado com a segurança de Christina, insistiu para que ela deixasse completamente a indústria da moda. Ele acreditava que essa carreira havia trazido mais perigos do que felicidade. Após semanas de insistência, Christina finalmente concordou em abandonar sua carreira de modelo e mudar-se com Alex para a tranquila e rica cidade de Ardmore, na Pensilvânia. Lá, em um bairro calmo e sofisticado, o casal esperava encontrar refúgio. No dia 21 de agosto de 2018, Alex partiu para uma viagem de negócios rotineira para a cidade de Nova York. Ele costumava viajar a trabalho com frequência, e o casal já estava acostumado a curtos períodos de separação. Naquela noite, como de costume, Alex ligou para Christina para desejar boa noite. Ela não atendeu. Inicialmente, ele não se preocupou. Christina era conhecida por seu estilo de vida ativo e agenda cheia. Talvez estivesse no banho, dando uma caminhada noturna ou simplesmente tivesse adormecido cedo. Ele decidiu tentar novamente pela manhã. Mas a manhã seguinte trouxe apenas silêncio. Alex ligou várias vezes para o telefone de Christina, mas ele permanecia sem resposta. Isso era extremamente fora do comum para ela. Christina sempre mantinha o celular por perto e fazia questão de se manter em contato. No entanto, o dia cheio de reuniões de Alex lhe deixou pouco tempo para pensar sobre sua preocupação. À noite, entretanto, sua apreensão se transformou em puro pânico. Ele já havia ligado dezenas de vezes, mas ainda não obtivera resposta. Uma sensação sufocante de pressentimento tomou conta dele. Algo estava terrivelmente errado. Alex abandonou todos os planos e voltou imediatamente para Ardmore. Ao chegar ao apartamento por volta das 21 horas, sua ansiedade aumentou quando percebeu que sua chave não abria a porta. A princípio, ele pensou que a fechadura estivesse emperrada ou que a porta estivesse bloqueada por dentro. Ele bateu com força na porta, chamando por Christina, mas não houve resposta. O telefone dela permanecia silencioso, e todos os sinais apontavam que algo estava muito errado. Sem outra opção, Alex ligou para a polícia. As autoridades locais, acostumadas ao bairro tranquilo e rico, reagiram lentamente a princípio. Áreas como aquela raramente registravam crimes graves, e os policiais estavam acostumados a atender a alarmes falsos ou reclamações menores. No entanto, a atitude do atendente mudou quando verificaram o endereço. Apenas 4 dias antes, Christina havia registrado um boletim de ocorrência relatando uma invasão no mesmo apartamento. Embora nada tivesse sido roubado, ela mencionou ter sentido que alguém havia entrado em sua casa, mexendo em objetos e deixando sinais sutis de sua presença. Uma viatura foi enviada imediatamente. Ao chegar, os policiais encontraram Alex andando nervosamente de um lado para o outro em frente ao prédio, visivelmente angustiado. Após tentarem abrir a porta e confirmarem que estava trancada, decidiram arrombá-la. A porta se partiu sob a força conjunta, e o que os aguardava além do batente os assombraria para sempre. O apartamento estava em completo caos. Móveis foram derrubados, almofadas rasgadas, e pertences pessoais estavam espalhados como se alguém tivesse procurado algo desesperadamente. A destruição indicava uma luta violenta ou um ataque psicótico. Mas o verdadeiro horror foi revelado quando os policiais entraram no quarto. Havia sangue por toda a parte. Ele manchava as paredes, escorria pelas frestas do piso e encharcava a cama. Sob um lençol encharcado de vermelho, os policiais encontraram o corpo sem vida de Christina. O rigor mortis já havia começado, e a gravidade de seus ferimentos era pior do que qualquer coisa que eles já haviam visto. Seu rosto estava tão desfigurado que mal podia ser reconhecida. Seu nariz havia sido esmagado. Os ossos de seu rosto estavam destroçados, como se seu agressor tivesse pisado repetidamente em seu rosto com uma fúria incontrolável. Cortes, hematomas e escoriações cobriam seu corpo, evidências de um ataque prolongado e implacável. Em volta de seu pescoço havia claros sinais de estrangulamento. As marcas sugeriam que um objeto, possivelmente uma peça de roupa ou um fio elétrico, havia sido usado para tirar sua vida.
No entanto, a arma não foi encontrada. Para os investigadores, esse detalhe levantava questões perturbadoras. Será que o assassino trouxe a arma ou a levou consigo após o crime? De qualquer forma, a brutalidade do ataque não deixava dúvidas de que o assassino de Christina agiu tomado por uma raiva profunda e descontrolada. Naturalmente, Alex tornou-se o primeiro suspeito. Como parceiro de Christina, a polícia sabia que precisava interrogá-lo imediatamente. Ele foi levado à delegacia, onde seu choque visível e profunda tristeza apenas aumentaram. Ao longo de 1h30, os detetives analisaram cuidadosamente seu álibi. Felizmente para Alex, ele era incontestável. Registros telefônicos, imagens de câmeras de segurança e depoimentos de colegas confirmaram que ele havia estado em Nova York o tempo todo. A contragosto, a polícia foi obrigada a descartá-lo como suspeito, mas isso os deixou diante de um problema assustador. O caso agora não tinha nenhum suspeito claro. A investigação se intensificou. A conexão perturbadora entre o relato anterior de invasão e o assassinato não podia ser ignorada. Os detetives acreditavam que o invasor de 4 dias antes havia retornado, desta vez com intenções mortais. A polícia estava convencida de que os 2 incidentes estavam relacionados. Na época do assassinato de Christina, a investigação sobre o recente roubo ainda estava em andamento, e os detetives haviam acabado de começar a analisar imagens cruciais de câmeras de segurança. Anteriormente, os investigadores haviam conversado com Christina, e seus esforços conjuntos possibilitaram reconstruir a sequência de eventos que antecederam o episódio perturbador no apartamento. Foi revelado que, na sexta-feira, 17 de agosto, Christina havia passado a noite em um bar popular no centro da cidade. Conhecida por seu amor pela vida social, ela estava com amigos, mas algo naquela noite foi diferente. Por volta das 3 da manhã, Christina voltou para casa. Na manhã seguinte, 18 de agosto, Christina acordou com uma dor de cabeça latejante e insuportável. Estava desorientada e chocada ao se encontrar caída no chão de seu próprio apartamento. A confusão e o pavor tomaram conta dela enquanto tentava lembrar-se dos acontecimentos da noite anterior. Lembrava-se claramente de ter tomado apenas algumas bebidas no bar. Certamente não o suficiente para causar uma perda completa de memória ou deixá-la inconsciente. Christina, perspicaz e intuitiva, passou a acreditar que alguém havia colocado alguma substância em sua bebida. Determinada a reconstruir a noite, ela começou a examinar seu apartamento. Ao olhar em volta, a desordem no local tornou-se impossível de ignorar. O pânico deu lugar a uma dura constatação. Vários pertences valiosos estavam desaparecidos. Bolsas de grife, sapatos de luxo, joias e cartões de crédito haviam sido levados. Desesperada para entender o que havia acontecido, Christina recordou-se do único detalhe que conseguia lembrar. Havia sido levada para casa naquela noite por um jovem motorista de táxi afro-americano, de aproximadamente 30 anos. Essa pista pareceu insignificante a princípio, mas a investigação logo revelou uma narrativa muito mais sombria. Os detetives conseguiram imagens de câmeras posicionadas do lado de fora do prédio de Christina, e o que viram os chocou. As imagens mostravam Christina chegando de táxi por volta das 3 da manhã. Assim que ela desceu do veículo, desmaiou, caindo na calçada. O motorista, o mesmo jovem que Christina havia descrito, foi visto arrastando seu corpo inconsciente de volta para o banco traseiro do carro. Momentos depois, o homem apareceu pegando as chaves de Christina. Ele então entrou no prédio dela, deixando a mulher desacordada no carro. Dentro do apartamento, ele permaneceu por mais de 1 hora. Câmeras próximas mostraram o homem saindo com uma grande caixa pesada, carregando-a com esforço, sugerindo que estava cheia de itens roubados. Provavelmente os mesmos que Christina mais tarde percebeu estarem faltando. Após colocar os bens no táxi, ele acordou Christina e a ajudou fisicamente a subir para o apartamento. Com uma calma perturbadora, o homem então foi embora, sem deixar nenhum sinal imediato de sua invasão. Ao rever essas imagens, as autoridades divulgaram fotos do suspeito para o público, pedindo que qualquer pessoa que o reconhecesse fornecesse informações. Ao mesmo tempo,
Os investigadores começaram a investigar o passado de Christina, na esperança de encontrar outras pistas que explicassem por que ela havia sido alvo. Não demorou muito para que a polícia descobrisse um incidente significativo de seu passado. Em 2016, ela havia ganhado manchetes quando a polícia foi chamada a um restaurante sofisticado em Manhattan. Christina teria se envolvido em uma discussão acalorada com o gerente do restaurante, que escalou quando ela agrediu o funcionário várias vezes. Ela foi presa no local, embora o caso tenha sido posteriormente resolvido com a intervenção de Alex. Christina recebeu 6 meses de liberdade condicional e o incidente foi amplamente esquecido. A polícia considerou brevemente a possibilidade de vingança, suspeitando que a briga pudesse ter deixado alguém com rancor. No entanto, essa teoria foi rapidamente descartada. A pista mais importante surgiu quando os detetives começaram a revisitar o início da carreira de modelo de Christina. Sua aparição na revista havia lhe rendido fama, mas também atenção indesejada. Era amplamente sabido que modelos, especialmente aquelas associadas a revistas provocativas, frequentemente atraíam perseguidores. Os investigadores descobriram que Christina mantinha vários perfis em plataformas relacionadas ao setor de moda, o que poderia ter facilitado que alguém a rastreasse. Enquanto isso, a polícia seguiu outra pista crucial: os cartões de crédito roubados de Christina. Extratos bancários revelaram que os cartões haviam sido usados poucas horas após seu assassinato em uma pequena mercearia perto de seu apartamento. Imagens das câmeras do estabelecimento confirmaram a identidade do usuário. O mesmo motorista de táxi que havia sido filmado do lado de fora do prédio de Christina. Com esse avanço, os investigadores identificaram o suspeito como Andrew Melton, um homem com um longo e perturbador histórico criminal. O jovem era propenso à violência e havia atacado mulheres repetidas vezes. Os detetives rapidamente obtiveram um mandado de busca para a casa de Andrew Melton, além de um mandado de prisão por roubo. Quando os policiais chegaram ao endereço, no entanto, André não estava em lugar algum. Parecia que ele havia fugido, escapando da captura por enquanto. Apesar de sua ausência, os investigadores realizaram uma busca minuciosa na residência dele. Durante a operação, encontraram a maioria dos itens roubados do apartamento de Christina. Mas a preocupação da polícia já não era mais essa. Era necessário deter o criminoso perigoso e provar sua ligação com o assassinato. Nessa época, o laudo da autópsia foi concluído e seus achados foram ainda mais macabros do que o esperado. O relatório do legista detalhou a gravidade dos ferimentos de Christina. 22 ossos faciais haviam sido quebrados. As áreas que não estavam esmagadas ou fraturadas apresentavam hematomas profundos resultantes da violenta surra que ela havia sofrido. Enquanto a polícia continuava analisando horas de imagens de segurança, uma nova e chocante descoberta veio à tona. Em filmagens adicionais da noite anterior ao assassinato de Christina, outro homem apareceu ao lado dela. Por volta das 3 da manhã, Christina foi capturada pelas câmeras entrando em seu prédio acompanhada de um estranho não identificado. O homem, também afro-americano e aparentemente com idade semelhante à de Andrew Melton, não se parecia em nada com o motorista de táxi que anteriormente a havia roubado. As imagens mostravam Christina e o desconhecido entrando no prédio, mas curiosamente não havia registro do homem saindo pela entrada principal. Essa anomalia desencadeou uma investigação mais aprofundada e os detetives logo descobriram uma atividade suspeita no registro do sistema de segurança do prédio. Às 5h20 da manhã, as portas da varanda do apartamento de Christina foram registradas como abertas e depois fechadas. Como o apartamento de Christina e Alex ficava no térreo, era perfeitamente plausível que o homem tivesse saído sem ser visto pela varanda. Com essa informação, a polícia colocou o homem na lista de procurados. A operação ganhou força graças à alta qualidade das imagens de segurança, que permitiram um retrato extremamente detalhado do rosto do suspeito. Os investigadores divulgaram amplamente as imagens por meio da mídia, pedindo ao público qualquer informação que pudesse ajudar a identificar e localizar o homem. O apelo público teve resultados mais rápidos do que o esperado. Em 22 de agosto, uma reviravolta ocorreu quando o próprio Andrew Melton fez uma ligação chocante para a delegacia.
Ao ver sua foto espalhada em telas de televisão ao lado da imagem do suspeito não identificado, Andre sentiu-se compelido a esclarecer seu envolvimento. Pelo telefone, ele admitiu ter roubado Christina em 18 de agosto, mas negou veementemente qualquer ligação com seu assassinato. Andre insistiu que, embora tivesse furtado o apartamento dela após drogá-la, não a havia matado. Apesar de confessar o roubo, Andre recusou-se a se entregar às autoridades, temendo ser falsamente acusado do crime muito mais grave de assassinato. A investigação tomou outro rumo quando outro motorista de táxi procurou a polícia com informações cruciais. O motorista afirmou que, pouco antes da trágica morte de Christina, havia levado-a junto com um homem afro-americano que correspondia à descrição do suspeito procurado. Segundo o motorista, Christina havia feito sinal para o táxi na rua em vez de chamar uma corrida por aplicativo. Esse detalhe chamou imediatamente a atenção dos investigadores. Sugeria que Christina poderia estar tentando evitar deixar um rastro digital. O motorista relatou que Christina parecia visivelmente ansiosa durante a viagem. Ela lhe explicou que um grupo de homens havia começado a importuná-la na rua, e o estranho interveio para defendê-la. Christina, aparentemente grata, pediu ao homem que a acompanhasse até em casa. Durante a corrida, o estranho se comportou calmamente, chegando a garantir ao motorista que pagaria pela corrida ao chegar e deixaria uma gorjeta de $100 se ele esperasse do lado de fora por 15 minutos. Embora o acordo parecesse estranho, o motorista aceitou. Assim que chegaram ao apartamento, Christina e o homem entraram no prédio e o motorista aguardou como combinado. 15 minutos se passaram. Depois, 30. Ninguém voltou e o pagamento prometido nunca aconteceu. Frustrado e percebendo que havia sido enganado, o motorista acabou indo embora sem tomar nenhuma providência. Apesar de irritado, ele se lembrava claramente dos detalhes, e seu relato adicionou uma peça fundamental ao quebra-cabeça. O caso deu outra reviravolta dramática em 26 de outubro, quando a polícia recebeu o relato de uma nova testemunha. Esse indivíduo, um ex-paciente de um hospital psiquiátrico, reconheceu a foto do segundo homem procurado nas notícias. Ele contou aos detetives que havia compartilhado brevemente uma ala com o suspeito apenas alguns dias antes do assassinato de Christina. O homem, descrito como extremamente agressivo e propenso a surtos violentos, havia sido internado na instituição psiquiátrica depois de atacar uma mulher. O agressor ficou internado no hospital psiquiátrico por 3 dias. De acordo com a testemunha, uma conversa perturbadora aconteceu durante o breve período em que ele compartilhou a ala com o suspeito. O homem relatou que o estranho confessou abertamente e com frieza já ter matado uma mulher antes. Com uma satisfação doentia, ele descreveu como gostava de estrangular suas vítimas, afirmando, com um prazer aterrorizante, que não havia sensação melhor do que as convulsões de um corpo em seus últimos suspiros. A forma casual, quase eufórica com que ele falava sobre assassinato horrorizou a testemunha, que passou a acreditar firmemente que aquele indivíduo perturbado era o responsável pela morte de Christina. Ele afirmou com confiança à polícia que o homem com quem havia estado internado estava na casa da vítima na noite em que ela foi assassinada. Esse depoimento foi um ponto de virada para os investigadores. A polícia foi imediatamente à clínica psiquiátrica para identificar o paciente misterioso, esperando que isso fornecesse a peça que faltava para resolver o caso. No entanto, suas esperanças logo foram frustradas. Ao solicitarem os registros do homem, ficaram chocados ao descobrir que o suspeito havia fornecido um nome falso: John Doe. A clínica não apenas liberou um homem extremamente perigoso, com uma clara inclinação para a violência, como também falhou em identificar sua verdadeira identidade. A revelação causou indignação entre as autoridades, destacando falhas graves nos protocolos do hospital e levantando questionamentos sobre como uma pessoa assim pôde ser liberada. Por um breve momento, parecia que a investigação havia chegado a mais um beco sem saída. As pistas estavam se esgotando e os detetives lutavam contra a natureza evasiva do suspeito. No entanto, em 29 de agosto, um avanço significativo aconteceu. E veio no mesmo dia do funeral de Christina.
Enquanto amigos e familiares lamentavam a trágica perda da modelo de 36 anos, um homem procurou a polícia com uma informação importante. Ele confessou ser parente do suspeito visto nas imagens de vigilância e forneceu informações à polícia. O homem se chamava Jonathan Wesley Harris, um criminoso de carreira de 31 anos e conhecido traficante de substâncias, que havia sido recentemente liberado da prisão após cumprir pena por um crime particularmente grave. Embora o parente não pudesse confirmar o paradeiro exato de Jonathan Wesley, a polícia agora tinha um nome e um rosto com os quais trabalhar. Os investigadores não perderam tempo e começaram a contatar qualquer pessoa que pudesse ter tido contato com Jonathan Wesley. Após várias ligações, conseguiram falar com a irmã de Jonathan, que relutantemente revelou que ele havia fugido de Filadélfia e estava indo para Pittsburgh de ônibus. Essa informação desencadeou uma resposta urgente das autoridades. Detetives alertaram seus colegas em Pittsburgh, avisando que um fugitivo perigoso estava a caminho. A polícia de Pittsburgh agiu rapidamente, coordenando patrulhas e posicionando oficiais na principal estação de ônibus da cidade. A área foi cercada em antecipação à chegada de Jonathan Wesley. Quando o ônibus finalmente chegou, os policiais estavam prontos. Os passageiros começaram a desembarcar um a um. Jonathan Wesley, o principal suspeito, foi o terceiro a sair do ônibus. Mal teve tempo de reagir antes de ser cercado, detido e levado sob custódia. A caçada havia finalmente terminado. Dentro da sala de interrogatório, Jonathan Wesley aparentava calma no início. Quando os detetives lhe mostraram uma fotografia de Christina Kraft, ele admitiu conhecê-la. Segundo Jonathan Wesley, eles se encontraram em um bar na noite de 17 de agosto. Ele alegou que os dois começaram uma conversa descontraída, influenciada por álcool e substâncias, que eventualmente os levou a sair do bar juntos. Em sua versão dos fatos, Jonathan Wesley ofereceu a Christina substâncias que havia comprado naquela noite, esperando que ela retribuísse com favores íntimos. Jonathan Wesley insistiu que Christina concordou voluntariamente em ir para sua casa e que ambos viajaram juntos de táxi até o apartamento dela. Porém, a história de Jonathan começou a mudar. Ele alegou que, ao chegarem ao apartamento de Christina, ela voltou atrás no acordo. Quando ele exigiu $1.200 como pagamento pelas substâncias fornecidas, Christina recusou, alegando nunca ter pedido por elas. Segundo Jonathan Wesley, esse desentendimento gerou uma discussão acalorada. Christina supostamente se tornou agressiva, pegou uma garrafa de vinho e acertou Jonathan na cabeça, provocando sangramento. Ele afirmou que, confuso e irritado, revidou batendo em Christina e a carregou para o quarto. Lá, Christina começou a recuperar a consciência. Atordoada e desorientada, percebeu o perigo imediato e gritou por socorro. O som repentino entrou em pânico Jonathan Wesley. Ele percebeu que os gritos poderiam alertar vizinhos, ou pior, chamar a polícia. Já tomado pelo medo das consequências legais, ele se tornou ainda mais errático. Seus instintos primitivos assumiram o controle, e em seu estado agitado, decidiu que precisava silenciá-la. Quando Christina resistiu às suas tentativas de contê-la, a frustração de Jonathan escalou para a violência. Desesperado para impedir sua resistência, ele amarrou seus pulsos firmemente e a prendeu à cama, deixando-a indefesa. Ele afirmou ter se acalmado, ao menos por um momento, e assegurou a Christina que a desamarraria e sairia pacificamente se ela parasse de gritar. Christina concordou, mas era uma enganação. Assim que foi liberada, correu imediatamente para a porta. Mas Jonathan Wesley foi mais rápido. Ele a alcançou antes que pudesse escapar e a arrastou de volta para o quarto. A raiva o consumiu. Ele a jogou na cama, seus punhos desabando com fúria incessante. Cada golpe era mais forte que o anterior, impulsionado por uma mistura tóxica de pânico, raiva e violência sádica. Jonathan repetidamente gritava para Christina ficar quieta, como se a culpasse por suas próprias ações incontroláveis. Mas Christina lutou até que seu corpo não suportasse mais. Jonathan só parou quando o quarto ficou perturbadoramente silencioso. Ele admitiu que, nesse momento,
percebeu que a respiração de Christina se tornara irregular, superficial, forçada e antinatural. O pânico voltou a dominá-lo. Embora seu ataque brutal tivesse deixado Christina quase sem vida, ele passou a temer o que havia feito. Jonathan afirmou que a virou para avaliar se estava consciente e ela fracamente pediu seu telefone. Segundo seu depoimento, ela implorou para ligar para o pai em busca de ajuda. Jonathan entregou o aparelho, mas ao vê-la tentando discar para o serviço de emergência, perdeu o controle. Em sua paranoia e desespero para escapar da responsabilidade, ele a estrangulou com as próprias mãos. Ele alegou apenas querer deixá-la inconsciente e fazer ela parar. Mas suas ações foram fatais. Insistiu que, ao parar, Christina ainda estava viva. Uma tentativa fraca e egoísta de minimizar sua responsabilidade. Incapaz de encarar os danos horríveis que causara, Jonathan cobriu o corpo mutilado de Christina com um lençol. Em um movimento final e calculado, vasculhou o apartamento em busca de objetos de valor. Não por ganho real, mas para financiar sua fuga. Ele roubou várias peças de roupa para trocar de roupa e deixou o apartamento pela varanda, evitando ser visto pela entrada principal. Apesar da brutalidade do ataque, Jonathan mais tarde insistiu que a morte de Christina não havia sido intencional. Ele culpou seu surto de violência no álcool, nas substâncias e na escalada dos eventos daquela noite. Sua equipe jurídica, buscando atenuar a gravidade das acusações, argumentou por homicídio culposo em vez de assassinato. No entanto, a promotoria desmontou sistematicamente a defesa de Jonathan. Apontaram sua arrepiante confissão na ala psiquiátrica, onde ele havia falado com alegria sobre o prazer que sentia ao estrangular vítimas. Essa admissão, combinada à natureza calculada do ataque, pintou um quadro claro de violência intencional e sádica. Além disso, evidências forenses contradisseram as alegações de Jonathan. O relatório toxicológico revelou ausência de substâncias no organismo de Christina, apenas álcool, refutando sua afirmação de que ela havia consumido drogas ilegais. Ademais, a ausência de ferimentos na cabeça de Jonathan contrariava sua história de ter sido atingido por uma garrafa de vinho em defesa própria. Os argumentos finais da promotoria foram contundentes. Mesmo considerando a versão de Jonathan, nada justificava a ferocidade do ataque. Em última análise, o júri concordou com a promotoria. Jonathan Wesley Harris foi condenado por assassinato em primeiro grau, sequestro, fuga e roubo. O juiz decretou prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional pelo assassinato, mais 22 anos e meio adicionais pelas acusações relacionadas. O ladrão Andrew Melton, que atacou Christina 4 dias antes de sua morte, foi detido em dezembro de 2018.